Mônica e o Desejo é um filme de 1953, dirigido por Ingmar Bergman, estrelado por Harriet Andersson, Lars Ekborg, Dagmar Ebbesen e Ake Friedel. Num dia de verão, dois adolescentes começam um romance impulsivo e abandonam suas famílias para ficarem juntos. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 265 da lista. É o primeiro filme do Ingmar Bergman que a gente ter aqui. Muitos virão ainda, eu acredito. E a sinopse meio que diz tudo, assim, na verdade, de mais relevante sem ser a conclusão do filme. É um filme sobre... A gente começa com esses dois jovens, eles trabalham, cada um num lugar diferente, ambos infelizes com o trabalho dele, as pessoas ficam pegando muito no pé dele por qualquer coisa, ao mesmo tempo que ele meio que tem que fazer tudo. Ele trabalha numa empresa de cerâmicas, uma empresa que faz louça, assim, e aí ao mesmo tempo que, sei lá, todos os superiores dele, né, todos os adultos que estão ali acima dele ficam pedindo coisa pra ele ao mesmo tempo, qualquer coisa que ele faz errado é um problema gigantesco, mas né, ele tem que ficar ajudando várias pessoas simultaneamente, de um jeito completamente impossível. E ela trabalha numa outra coisa que basicamente os homens ficam meio que abusando dela o tempo inteiro, basicamente, assim, de um jeito que o filme trata como bem natural e normal, e é isso que acontece. Mas ela trabalha ali um monte de homens, os homens ficam querendo agarrar a bunda dela e, sabe, coisas assim a todo momento, lembrando que é uma adolescente. A atriz era maior de idade, mas a personagem é uma adolescente. E aí, ela ainda tem um problema em casa, porque o pai bate nela e ele bebe e sei lá o quê. E aí ela acaba fugindo de casa e indo pra casa dele. Ele mora com o pai, mas o pai dele é doente. E aí o pai dele tem um barco e eles acabam fugindo pra esse barco pra meio que dormir lá. E ele abriga a Mônica lá, porque ele não pode deixar ela em casa, porque o pai não pode ver, porque, enfim. E aí no que eles estão no barco, eles saem com o barco. Saem por aí, vão parando de, sei lá, ilha em ilha, costa em costa, não sei, parando em lugares aleatórios. Eu tenho a impressão que o filme, na verdade, não diz, inclusive, quanto tempo eles passam nessa. Eu não lembro de ficar claro quanto tempo eles passaram, assim, de barco, vivendo juntos no barco. Só que num determinado momento ela vira pra ele e fala: tô grávida, no barco, ainda, né, nesse processo deles estarem no barco. Com isso, e vendo que eles não vão conseguir continuar vivendo desse jeito, porque não dá pra ficar vivendo no barco, eles resolvem voltar, e aí eles se casam, que afinal de contas ela tá grávida. E eu acho que eu vou ter que falar sobre o final do filme, porque de repente é importante o final do filme, pra eu poder comentar essa sinopse. Bom, e aí eles voltam, eles se casam, e por um lado isso já é meio que o final do filme, talvez dê pra considerar um spoiler, mas eu prometo que eu vou parar em breve. Porque eles se casam, vão morar juntos, né, e criar a criança e tudo mais, cuidar dela na gravidez e criar a criança. E só que a vida de adulto, que eles ainda não são de verdade, mas estão tendo que ter uma vida de adulto precoce, acaba no fim não agradando a nenhum deles. Eu diria que especialmente a ela, mas na verdade a nenhum deles. E aí é meio que... O filme termina aí, não vou elaborar exatamente na conclusão da história, mas talvez já seja um pouco de spoiler isso aí. Mas é isso o filme. E bom, parece que uma coisa que impulsionou muito eu não diria nem o sucesso, porque eu acho que na verdade é o oposto, mas esse filme ser falarem sobre esse filme nos Estados Unidos, e aí, né, levando a coisa pra Hollywood, onde o cinema tava muito concentrado, e daí levando pro resto do mundo, é que em 1955, 2 anos depois do lançamento do filme, a revista Time publicou uma matéria chamada Pecado e a Suécia. E essa matéria era falando sobre como era a vida na Suécia, tratando a Suécia como um país sem religião, e como era essa vida herege, talvez, da Suécia. Ou seja, focando muito em questões tanto sociais quanto questões que eles diziam que remetia ao socialismo, o que nos Estados Unidos também era um grande problema, né? Então tudo isso gerou um grande debate nos Estados Unidos. E esse grande debate fez com que esse filme, e na verdade outros também, ganhassem um mercado nos Estados Unidos, e de novo, consequentemente, em alguns outros lugares, como filmes de exploração, como filmes, vamos dizer aí, a um passo de pornográficos, sabe? E aí com isso, nesse mesmo ano, um cara que tava focado aí nessa coisa desses filmes, nos chamados exploitation, que ainda não era o que a gente hoje chama de exploitation, que foi uma coisa mais, eu acho, que dos anos 60 e 70, se eu não me
me engano. Provavelmente vai chegar lá. Não sei se vai ter muito filme desses na lista, porque eu acho que é um gênero, na verdade, considerado de muita baixa qualidade, mas talvez algum filme de destaque apareça por aqui. Mas isso aí, esse 1955 estava sendo aí, de algum jeito, o berço dessa ideia da exploração, que é, no fim, sexual. No fim, no cinema, exploitation foi um pouco além do sexual, mas aqui eu acho que ainda era só isso. E esse filme, por conta de cenas de nudez que são muito menores do que você está pensando nesse momento, acabou sendo muito divulgado com essa coisa. Acabou sendo lançado nos Estados Unidos. Só que a versão que eles lançaram nos Estados Unidos, ela exacerbava a coisa sexual do filme. Então esse cara, Kroger Babb, o nome dele, comprou os direitos de lançar esse filme nos Estados Unidos. E para tentar hypar o filme dentro dessa ideia da exploração sexual, ele editou o filme para ter apenas 62 minutos, a versão original tem 98, então ele tirou aí meia hora de filme, né, um pouco mais na verdade, de meia hora de filme. Ele deu ênfase na nudez, e ele mudou o nome do filme em português é Mônica e o Desejo, mas no original é Verão com Mônica, é o título original do filme, e é o título em inglês hoje, é Summer with Monica, Verão com Mônica, o título em sueco é isso também. Mas nessa época ele renomeou o filme para Mônica, a história de uma garota má. E aí ele fez o material de marketing, era todo focado em cenas sensuais da Harriet Anderson, em mostrar a atriz com pouca roupa, como ela aparece assim no filme. E ele focou muito nessa parte. É importante dizer que assistindo o filme tem uma cena de nudez, ela aparece essencialmente de costas e um pouquinho de lado. E eu tô falando tudo isso porque já que esse foi o marketing do filme em algum momento, é importante dizer a realidade, qual é a realidade do filme, né? Ela aparece nua de costas, o que eu entendo que já era absolutamente revolucionário pro público americano, né? Mas ela aparece realmente nua de costas e aparece um pouco de lado, assim, mais ou menos, muito pouco. Mas tudo isso acontece em uma única cena. E em diversas outras cenas, ela tá vestida também de maneiras que você não encontraria no cinema americano, mas que pelo menos hoje não dá pra dizer que ela estava nua, porque não estava, mas também mais do que se encontraria no cinema americano da época. Essa versão aparentemente foi exibida principalmente em cinemas drive-in por anos nos Estados Unidos, independente do fato de que os direitos foram... um novo contrato foi feito e os direitos do filme foram vendidos para a Janus Films, que lançou ele numa versão sem cortes, com legendas, eu imagino que a outra devia ser dublada, e lançou ele em cinemas focados em filmes de arte, que é o que hoje se imagina para um filme do Ingmar Bergman, né? Então, alguns anos depois, houve esse lançamento em cinemas de arte, mas a versão de exploração continuou sendo exibida aí em drive-ins e coisas aleatórias. Então, com isso, o filme ficou disponível para o público americano de duas maneiras, simultaneamente, com propostas completamente diferentes. Um que pegou o filme e picotou para transformar ele em outra coisa, e outro que realmente mostrou o filme do jeito que ele era originalmente aí em cinemas de arte. Então é bem interessante essa história. Nesse momento, esse é o que eu tenho de curiosidade, mas nesse momento eu pegaria o livro para dizer o que o livro fala sobre ele, mas esse é um desses que não tá na minha versão do livro, como eu já comentei recentemente. Se alguém aí tiver uma versão do livro mais recente do que a do As Aventuras de Pi, ou essa versão, que até onde a gente teve essa conversa nos comentários de um vídeo esses dias aí, então se por acaso alguém tiver uma versão que tenha esse filme e quiser comentar o que fala lá, no meu não tem. Eu vou, agora que eu sei qual é a versão que mudou tanta coisa, eu vou dar uma olhada aí pra ver se eu acho em algum sebo essa versão, essa especificamente. Próxima vez que eu passar num sebo eu vou dar uma olhada, porque se eu achar essa, de repente eu compro. Como é uns livros antigos, também é bem barato no geral, e aí eu posso dar uma olhada pra ver nos que não tem no meu. Mas enfim, não tem o que o livro acha, então vamos pras minhas opiniões. Olha, eu achei o filme interessante. É um desses filmes que eu acho que o maior mérito dele... Tem dois méritos do filme pra mim que eu acho que são muito imediatos, assim. Sem ter que pensar muito no filme, você já pega duas coisas que eu acho que são dois bons méritos. Um é a fotografia. Eu gostei bastante da fotografia do filme, e apesar de ter a coisa das viagens de barco, a fotografia desse filme é muito boa de um jeito que não é o jeito que Hollywood, principalmente, costumava explorar boa fotografia. Geralmente num filme de Hollywood, quando você... Eu tô generalizando aqui, tá? A gente já viu filmes nessa lista que fazem diferente, que fazem mais perto do que eu vou falar aqui que esse fez, mas a maioria, quando tinha uma fotografia muito legal, é porque o filme tinha cenários muito bons, sabe? Cenários muito impressionantes. Sejam
construídos sejam naturais. Então, recentemente a gente teve aqui Depois do Vendaval, que usa os cenários naturais da Irlanda para fazer um filme com uma boa fotografia. Válido também, não tô dizendo que não é válido, mas aquele era uma coisa que a gente via muito. A gente já teve aqui Narciso Negro, por exemplo, foi um filme que eu amei. É um filme que tem uma fotografia belíssima, mas não é 100%, tem também momentos ali de fotografia dos personagens que eu acho que são muito bons, mas eu acho que a parte que mais se destaca é a fotografia com os cenários pintados, que, né, tipo, metade da cena é os atores e uma coisa e um cenáriozão pintado de fundo. Realmente são cenas muito bonitas e muito bem enquadradas. É uma fotografia muito bonita, muito foco no cenário. Esse filme, na minha opinião, tem fotografias muito bonitas envolvendo os personagens ali onde eles estão de maneira banal, assim. Maneira banal, eu quero dizer, sem um grande cenário, seja natural ou não, né? Então eu acho que esse é um ponto bem imediato que a gente vê nesse filme. De bom ponto, né? Um ponto legal que chama atenção. Eu acho que a fotografia do filme é bem legal, principalmente depois que eles saem pra viajar de barco, mas eu acho que não pelos cenários. Até tem cenários interessantes, mas não pelos cenários. Mas eu acho que ele monta... No momento em que estão só eles dois ali, e o filme só tem eles dois pra mostrar, eu acho que o filme mostra cenas muito interessantes só deles dois, sabe? É mais ou menos isso. A outra coisa, que também é meio óbvia, e bom, eu falei que eu ia falar sobre 2 pontos óbvios mesmo, que a gente percebe fácil, é que é um filme bem diferente do que a gente estava vendo, do que a gente vem vendo nessa lista que é 85% de filmes hollywoodianos. Então é um filme que claramente está contando uma história diferente, de um jeito muito diferente, e eu acho que isso é bem interessante. É um filme que fala sobre gravidez na adolescência, um tema que... Onde que a gente ia ver Hollywood falando dele nessa época, sabe? Só se fosse pra fazer um filme de propaganda, tipo... Tem filme de propaganda antidrogas famoso da época, que é terrível, não faz ideia do que tá falando. E um dia eu quero trazer aqui ainda, mas a gente tinha isso existindo, né? Filmes de propaganda direcionado pros jovens, pra tipo, jovens não façam isso, ou sei lá, alguma coisa assim. De repente pode ser que tenha algum filme tal. O próprio filme de drogas, de repente, fala de gravidez na adolescência, né? Eu nunca vi. Eu tô falando do Reefer Madness, tem um outro nome, que eu agora não lembro qual é. O filme tem 2 títulos. Um deles é Reefer Madness. Não sei nem se ele tem título em português, porque eu não sei se esse filme veio pra cá em algum momento. Esse filme deve existir no Brasil hoje, em algum DVD aleatório que alguém quis trazer como, tipo... Porque eu acho que ele é um filme que ganhou uma certa popularidade na bizarrice que ele é, mas eu nunca assisti. Mas é um filme conhecidinho e geralmente considerado terrível. Mas eu acho que se os Estados Unidos fosse fazer nessa época um filme com o assunto gravidez na adolescência, seria um filme nesse estilo, né? Propaganda pra não façam isso. E esse filme não é isso. Ao mesmo tempo que ele não mostra como uma coisa boa, porque... né, não é pra ser, não é um filme de propaganda também, é um filme mostrando uma coisa que, sei lá, acontece na sociedade. E eu acho que ele é um filme muito sensível na história que ele tá contando. Ele desenvolve muito bem os 2 personagens dele, talvez até um pouco outros, mas eu acho que os outros personagens do filme não são lá muito bem desenvolvidos, não. Alguns eu até gostaria que fossem um pouco mais. Tem um que não gosta do protagonista e fica querendo dar porrada nele. Querendo não, né? Fica brigando com ele mais de uma vez no filme, que é um personagem que eu simplesmente não entendo, porque eu não acho que o filme se esforçou minimamente pra me fazer entender também. Mas tudo bem, ele não atrapalha o filme, mas eu queria um pouco mais dos outros personagens. Mas os 2 protagonistas eu acho que são muito bem desenvolvidos no filme, e o filme conta muito bem a história deles, o desenvolvimento e o desenrolar da história deles dois, sabe? Eu acho que é bem trabalhado no filme. É um filme interessante, é um filme feito por um Bergman mais ou menos iniciante. O primeiro filme que ele fez na vida, pelo que mostra aqui pra mim na lista de filmes dele, é de 1946. Então, 7 anos antes desse aqui. O primeiro filme famoso vai vir em breve, que é o Sétimo Selo. A gente ainda vai ter um filme do Bergman na lista antes de chegar no Sétimo Selo, que é o único filme dele que eu já tinha visto na vida, né? Agora eu vi esse também. Mas antes de fazer esses vídeos e tal, antes da lista, eu já tinha assistido o Sétimo Selo faz aí uns quase 20 anos. Mas já vi. Vou ver de novo, não lembro muita coisa. Mas é o único filme dele que eu já tinha visto. A gente vai ter mais um ainda na lista antes de chegar no Sétimo Selo. Eu acho que esse aqui é um filme interessante, mas eu sinto que, pelo que eu ouço falar, totalmente aleatório aí no fim das contas, eu acho que ainda é um Bergman talvez menos genial do que se considera que ele se tornou em algum momento, talvez. Mas ainda é um filme diferente do que estava sendo visto. É um filme que
como eu falei, eu acho que ele tem uma sensibilidade muito boa com os personagens, sabe? O jeito que os personagens são mostrados é muito bom. E eu sinto que os personagens, os protagonistas, são muito humanos de um jeito que difere de muitos outros filmes que a gente estava vendo, em que os personagens são muito arquetípicos, talvez. E, por tabela, meio falsos. São personagens muito básicos pra ser, tipo, esse é o herói, esse é o vilão, essa é, sei lá, a esposa traída, esse é sei lá, sabe? A gente tinha personagens no cinema hollywoodiano em especial, mas não só. Eu acho que o cinema francês que a gente tem visto aqui também trabalhava muito com essas ideias. O cinema italiano já trabalhava uma coisa mais humana, mas eu acho que o francês que a gente tem aqui também fazia muito isso, de ter personagens um pouco encaixados em estereótipos, o que também não é um problema, tá? Não tô dizendo isso pra dizer que é um problema, mas era o jeito como se fazia cinema em outros lugares. E esse aqui eu sinto que faz de um jeito muito mais natural e bem desenvolvido e com uma sensibilidade legal. Enfim, é isso. Já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou, qualquer coisa que você tiver pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!